Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô. O entrevistado dessa noite é o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Franco Cocuzza, que também foi juiz em Osasco e ocupou por muitos anos o cargo de juiz eleitoral. Franco, seja muito bem-vindo ao Fala aí, Jô, e saiba que é um prazer imenso recebê-lo aqui. Jô, eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui na sua presença, um grande amigo. Queria saudar seus telespectadores da Connect TV e fico muito honrado mesmo, é muito legal estar aqui. Nossa amizade é muito antiga e está sendo coroada nesse momento. É um prazer. Franco, no último final de semana nós tivemos um fato importantíssimo na história do Brasil. Um ex-presidente da República foi parar atrás das grades. Como você avalia essa situação eleitoral e política que nós vivemos? Esse final de semana nós fomos brindados por um show que eu diria assim, catastrófico. Uma situação muito chata, aquela resistência do presidente em cumprir o mandado de prisão. O meu ex-colega, né, o Moro, deu uma oportunidade muito grande a ele para sair com a cabeça erguida, se apresentar no horário certo. E ele, na verdade, estava procurando um conflito muito grande com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. E, graças a Deus, deu tudo certo e não tivemos ali derramamento de sangue, né? Agora, eu vejo como uma situação muito importante para o Brasil. Veja só, nós estamos com a Lava Jato aí há alguns anos e tem passado esse país a limpo. Tivemos uma primeira fase, alguns anos atrás, com o Mensalão, que foi um início. Foi a ponta do iceberg. E agora nós estamos chegando, talvez, na base do que foi a corrupção sistêmica que aconteceu com o governo nesses últimos anos, vamos dizer assim, na última década. E o fato de ter um presidente condenado por um crime comum foi o primeiro momento da história nacional, né? E o Poder Judiciário tem assumido um papel de destaque hoje na nossa história, né? Essa discussão da prisão após a decisão de segunda instância, se existe, se não existe a possibilidade. Por que nós chegamos a esse ponto? A prisão, depois de uma condenação, será que ela tem que realmente esperar chegar até o último do recurso? Porque desse jeito muita gente vai morrer sem ter sido preso, né? Olha, Jô, na verdade o nosso problema é o seguinte: nós tivemos aí 2 décadas num regime militar onde os direitos das pessoas não eram respeitados de forma nenhuma. As prisões eram arbitrárias, as pessoas, vamos dizer assim, até sumiam sem processo nenhum. O que aconteceu? Com a redemocratização do Brasil e com a Constituinte, a nossa Constituição, ela, no artigo 5º, ela elencou 78 incisos de direitos, visando ali a liberdade de manifestação, a liberdade de locomoção e uma série de outros fatores extremamente importantes para a nossa vida. E fez isso porque, pensando no cidadão brasileiro, bom, trabalhador, na verdade, aquela pessoa honesta. E o que tem acontecido? Tem acontecido que o artigo 5º tem sido utilizado realmente por quem não mereceria. Então, veja só, até é chato falar isso, né, mas a marginalia, em geral, deita e rola em cima do artigo 5º. Então, veja bem, esse inciso 57 diz o quê? Diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Existe uma presunção de inocência, mas a presunção de inocência, ela vai se desfazendo na medida em que você tem uma primeira sentença do juiz condenatória, a pessoa teve possibilidade de se defender, de exercer o contraditório, depois tem o recurso, vai para o tribunal, são 3 desembargadores, seja na Justiça Federal, na Justiça Estadual, confirmam a sentença por unanimidade, ou seja, essa presunção de inocência, ela está satisfeita, não é verdade? Senão, o que acontece? A gente caminha para que não exista nunca um cumprimento de uma pena. E aí os recursos que vão para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, eles são recursos que não têm efeito suspensivo. E os tribunais, eles demoram muitos anos, porque eles ficam em Brasília, são poucos ministros, muitos processos, então leva à impunidade. O exemplo desse é o Maluf, não é verdade? O Maluf passou aí 2 décadas dando risada da sociedade, a hora que ele vai cumprir a pena, ele está numa situação, um decrépito, que não consegue ficar em lugar nenhum, né? Isso leva ao descrédito da sociedade no que nós temos de legislação, na nossa Constituição. E esse tema é muito importante. Hoje em dia, você veja só, em qualquer lugar que você vai, todo mundo discute direito constitucional. Eu fico muito feliz com isso, porque eu leciono direito constitucional há 26 anos no Unifiel, e estou vendo que minha matéria hoje em dia está na moda.
E uma coisa que tem acontecido muito também é essa participação de juízes, promotores, na mídia. Isso é saudável para a justiça, essa medialização da justiça em geral? Olha, todo juiz é um cidadão também, antes de mais nada, não é verdade? Eu, particularmente, sou da velha guarda, onde o juiz falava no processo e não falava fora. Eu acho que a participação do juiz hoje em dia, ela é aceitável, tal, mas tem um certo limite disso. Por quê? Porque, eventualmente, o juiz ele pode, se ele estiver envolvido com o processo, ele pode, eventualmente, falar alguma coisa que não deve, pode ser mal interpretado, achar que estão pré-julgando. Mas quanto aos juízes, de modo geral, participar desses movimentos, levantarem uma bandeira, eu acho que faz parte da democracia. O próprio juiz Sérgio Moro tem participado de alguns programas, etc., mas sempre também meio reservado, né? Não mediatificando a situação dele. Mas nós temos outros que estão sempre na mídia, dando entrevista, e alguns até ministros do próprio Supremo, que acabam comentando processos onde eles vão atuar. Isso já gera um certo conflito. Olha, eu vou falar uma coisa, o Sérgio Moro ele é um verdadeiro santo, sabe? Ele, além de ser um trabalhador, é uma pessoa extremamente inteligente, ponderada, você vê só, ele não é estrela em nenhum momento, ele sabe medir as palavras, ele foi num programa de televisão, outro dia entrevistado por uma série de jornalistas, ele mantém toda a linha dele, ele consegue realmente não esboçar nenhum pensamento extra daquilo que ele pode fornecer de informação para que a sociedade tenha conhecimento do que de fato está acontecendo. Agora, você falou muito bem, né? Porque o exemplo devia vir de cima, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, não todos os integrantes, claro, mas tem alguns 2 ou 3 ministros lá que se arvoram a falar e falar de processos que estão em andamento. Já, então, seja, hoje em dia já todo mundo sabe quem vai votar de um jeito, quem vai votar de outro. Não que fosse uma surpresa, mas isso é uma coisa recente, porque a história do Brasil, do Poder Judiciário, ela não foi pautada dessa forma, não. E nós tem um caso típico que foi citado, inclusive, no livro do professor Saulo Ramos, a respeito de uma certa situação em que o ministro Celso de Mello votou contra o presidente que o havia indicado para o Supremo, e depois ele disse que votou porque a Folha de São Paulo tinha publicado que ele votaria de outra forma. Essa influência da mídia nos votos dos juízes também é bem complicada, né? Olha, a mídia tem todo o direito de falar e se manifestar, né? Eu, particularmente, eu acho que o juiz tem que votar segundo a sua consciência, do que sabe. É claro que o clamor público pode, eventualmente, influenciar um pouco, mas eu acho que não deve mudar o voto de uma pessoa, certo? Mas alguns são temas interessantes, veja só, essa questão aí do cumprimento da pena na segunda instância, ou aguardar até o trânsito em julgado, favorece muita gente. Por exemplo, hoje eu estava vendo no jornal de hoje, são 300 mil presos, dos 700 mil, 300 mil presos, não tem trânsito, a sentença não transitou em julgado. Então, teoricamente, nós vamos ter 300 mil presos soltos no dia seguinte. É um verdadeiro absurdo um negócio desse, não é verdade? É uma chuva de habeas corpus nos tribunais. Com certeza absoluta, né? Falando mais um pouquinho sobre a situação política e eleitoral e judiciária, nós tivemos a aprovação da lei da ficha limpa há um tempo atrás, onde o próprio presidente Lula assinou a lei. E hoje ele é o principal personagem de uma possível não participação na eleição, lógico, se não estiver preso, em virtude da lei da ficha limpa. O que ela trouxe de benefícios para a nossa política em geral? Olha, a lei da ficha... Já existia anteriormente a lei de inelegibilidade das pessoas. Então, veja só, o trânsito em julgado, ele suspende os direitos políticos, isso é uma coisa. Mas, antes do trânsito em julgado, a pessoa pode não atender os requisitos legais para poder se candidatar. Então, existe uma série de exigências. Por exemplo, o analfabeto, ele não pode se candidatar, ele não tem a cidadania passiva, ele pode votar. Certo? O estrangeiro não pode nem votar e nem ser votado. Então, são algumas restrições. Agora, o ex-presidente Lula, independentemente se estiver preso, se estiver solto, ele não pode participar. Por quê? Porque a sentença do juiz Moro
condenou o presidente à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. E como ele já foi julgado de segunda instância, ele cai, o caso dele cai como uma luva nas impossibilidades na lei de ficha limpa, que diga-se é uma lei de iniciativa popular. E nas próprias manifestações que nós tivemos lá em 2015, 2016, que culminaram no impeachment da presidente Dilma, foram, inclusive, teve as 10 medidas contra a corrupção, que foram de iniciativa popular, mas também tinha um certo dedo do Ministério Público ali. Elas são realmente benéficas? Como você avalia as 10 medidas contra a corrupção? Então, essas medidas, o que houve, na verdade, foi um jogo de forças, né? Um jogo de forças, e discutia-se, por exemplo, que tem um projeto de emenda à Constituição para acabar com o foro privilegiado, que eu acho que é uma medida extremamente importante. Por quê? Porque quando o foro privilegiado ele foi pensado assim para ser usado, como se diz, uma vez na vida e outra na morte, na verdade. Quando eventualmente, na verdade, um deputado federal, um senador tivesse envolvido. Mas o que nós estamos vendo agora é que, na verdade, é uma chuva de processos, né? Então, ele virou um escudo para que as pessoas não fossem processadas numa primeira instância. Agora, o engraçado é que no Mensalão houve um movimento inverso, né? Porque quando começaram a perceber que o Supremo ia começar a condenar, queriam acabar com o foro privilegiado para que os processos voltassem para a primeira instância e pudessem gozar de 10, 15 anos de recursos, né? Você veja só que a linha de pensamento vai conforme o interesse do momento, né? E o foro privilegiado também ele foi criado de uma forma para que os políticos, lógico, detentores de cargos, tivessem uma certa situação em decorrência de atitudes cometidas no exercício do cargo. E também para que não tivesse aquele negócio de surgir uma ação contra o presidente em Roraima, outra em Porto Alegre, outra em Cuiabá, e aí ele tem que ficar se deslocando para diversos locais. Eu acredito que esse seja o intuito principal do foro privilegiado. Mas o que começou a se usar foi para crimes comuns que são absurdamente deveriam estar fora dessa situação, né? E não só isso, né? Você veja bem, né? A ideia do foro privilegiado é que, por exemplo, um presidente da República não fosse processado por um juiz de primeira instância. Porque imaginava o seguinte, imagine todo o poder que tem um presidente da República, né? Na verdade, sendo processado por um juiz, ele pode usar todo o seu poderio para pressionar o juiz. E o Sérgio Moro provou que justamente é o oposto, né? Porque mesmo sendo ex-presidente, o Lula tinha uma influência muito grande pelos, na verdade, seus contatos políticos, o Partido dos Trabalhadores tem uma representatividade muito grande no Congresso Nacional, em governadores, tudo isso. E a pressão foi feita, os advogados são de primeiríssima qualidade, e o Moro em nenhum momento esmoreceu. Manteve o processo e tem mantido, dando ampla liberdade e assumindo sua posição. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com Fala aí, Jô. Estamos de volta com Fala aí, Jô, nosso entrevistado da noite, Dr. Franco Cocuzza, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, também que já foi juiz eleitoral aqui em Osasco. Franco, um fato que muita gente tem criticado hoje é a judicialização de tudo na vida do brasileiro. Hoje, qualquer coisa se entra com processo. O que está acontecendo? Por que as pessoas hoje procuram tanto o judiciário para qualquer questão? Então, Ju, a questão, veja só como é que são as coisas, né? Como eu falei no bloco anterior, 2 décadas tendo os direitos suprimidos pelo regime militar e uma Constituição absolutamente liberal e concedendo muitos direitos, acabou levando a sociedade a pleitear em juízo. E não foi só isso, não. Nós tivemos, depois da Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor, tivemos o juizado de pequenas causas e uma série de estatutos que concederam direitos. E as pessoas começaram a procurar o Poder Judiciário, começaram a descobrir o Poder Judiciário e começaram a juizar. Só que a questão ficou tão complicada que, hoje em dia, nós temos 108 milhões de processos represados, aguardando sentença. Só no estado de São Paulo, 27 milhões de processos. Sem contar, os processos são distribuídos numa média de 300 processos por juiz por dia. Isso acaba gerando uma certa impossibilidade até dos juízes julgarem tudo que eles têm em suas mãos. Nós, advogados,
né, também temos visto que diversos clientes nos procuram, às vezes com problemas simples que nós poderíamos resolver extrajudicialmente, às vezes foi até flexibilizado alguma coisa para se fazer em cartório, etc. E aí entra um tema que eu queria falar com você, que é a sua especialidade hoje, que é a mediação e arbitragem, né? O Código de Processo Civil atual abriu essa possibilidade para que as câmaras de arbitragem atuem, né, auxiliando o judiciário e até com força de lei. Então, como é essa arbitragem? Como que está sendo esse processo de se passar do Poder Judiciário para as câmaras de arbitragem? Foi isso mesmo, Jô. A situação do Poder Judiciário ficou tão complicada, mas tão complicada, que o Estado fez o quê? Ele toma a lei da mediação, ele reviu a lei da arbitragem, que é de 96, melhorando alguns aspectos, modificou o Código de Processo Civil, criando uma fase anterior, que é a fase de mediação e conciliação, ou seja, impondo que a sociedade, permitindo que a sociedade tivesse novos meios para solucionar os conflitos de forma amigável, sem precisar judicializar. E a arbitragem foi realmente consagrada no Código de Processo Civil, logo no artigo 3º, dizendo, olha, podem usar a arbitragem à vontade. E a arbitragem é o mesmo processo judicial, só que feito por uma empresa privada, com grandes vantagens para as partes. Por quê? Porque a arbitragem é muito mais rápida, as partes podem estabelecer o prazo para que o processo seja resolvido. Se não estabelecerem, a lei fala que tem que ser resolvido em 6 meses. A sentença arbitral vale como a sentença judicial. E uma grande vantagem, a sentença arbitral não permite recurso. O que foi decidido, foi decidido. As partes podem escolher o árbitro de acordo com a sua vontade, desde que os dois estejam de acordo. O processo arbitral permite audiências de uma forma muito mais céleres, né? Começa uma audiência hoje, tem que continuar, em vez de marcar daqui 10 meses, como a pauta do juiz, você pode marcar audiência de continuação para a semana seguinte. Então, são grandes vantagens. Mas está faltando o quê? Faltando os advogados terem conhecimento para modificar. É uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma, deixar de se judicializar e começar a utilizar a arbitragem, a conciliação e a mediação. Isso acabou já se popularizando em relação aos processos extrajudiciais que são feitos em cartório, né? Então, hoje nós podemos fazer inventários, divórcios, em cartório, quer dizer, dependendo da situação que a pessoa se encontra. E na arbitragem, como funciona? Qualquer tipo de processo, criminal, família, civil, trabalhista, como funciona? Qualquer tipo de processo pode ser feito na arbitragem? Não, Jô, infelizmente não. Eu falo infelizmente, mas na verdade está correto, né? Você pode utilizar a arbitragem para defender o quê? Os direitos disponíveis. E o jeito fácil de entender o que seria direito disponível. Eu dou o seguinte exemplo. Se você tem R$100 e você quiser picar o seu dinheiro, que eu não recomendo a ninguém, você pode picar. Agora, porque ele é seu dinheiro. Agora, se você pega esses R$100 e dá para o seu filhinho, assim, o menininho que tem 10 aninhos, de mesada para ele, se você picar o dinheiro do seu filho, você vai para a cadeia. Por quê? Porque ele passou a ser um direito indisponível, porque é um patrimônio de um menor e tem a tutela do Ministério Público, a tutela do Estado. Então é isso. A arbitragem se utiliza para bens disponíveis. Mas veja só, você pode usar para qualquer tipo de contrato que as pessoas fazem, porque os contratos são disponíveis. Contrato de locação, contrato de venda, contrato de prestação de serviço. Inclusive, nos contratos que já estão em andamento, é possível que você faça uma cláusula compromissória, dizendo que as partes querem uma arbitragem e indiquem já qual a Câmara que querem. E esse contrato, se ele apresentar qualquer problema, vai ser resolvido pela arbitragem. E uma coisa muito importante, a arbitragem ela é feita com absoluta confidencialidade. Então, eu dou um exemplo, imagine, por exemplo, uma sociedade que constrói prédios numa cidade. Se, de repente, os sócios começam a ter uma briga e eles vão ingressar em juízo, a cidade inteira fica sabendo que aquela sociedade pode se desfazer a qualquer momento. Ninguém vai comprar um prédio na planta. Agora, na arbitragem, ninguém nunca vai saber que está havendo uma desavença entre os sócios. Então, por exemplo, um divórcio.
ele pode ser feito na Câmara de Arbitragem desde que não hajam menores envolvidos. É isso? Mais ou menos. Olha, veja só. O divórcio em si não dá, deveria ser possível, porque se não existem menores, você consegue fazer o divórcio no cartório. Mas não existe ainda uma lei dizendo específica que pode fazer pela arbitragem. Então, o que pode ser feito? Você pode ser feito pela arbitragem, mesmo havendo menores, tal, você pode fazer numa Câmara, a nossa Câmara de Conciliação e Arbitragem, você faz toda a parte de conciliação, você resolve todos os problemas como se fosse em juízo. Só que, se não houver menor, você pode pegar tudo aquilo ali, levar no cartório de notas e fazer a escritura e ponto final. Se houver menor, você distribui no fórum, o promotor ele vai se manifestar, porque tem interesse menor, vai dizer se está de acordo, se não está de acordo, se ele quer ouvir ou não as partes, e o juiz vai homologar aquele divórcio. Qual a vantagem de tudo isso? Você pode pegar uma... Primeiro que ninguém vai nem ter ideia de que o casal está se separando, porque eles não vão nem entrar na vara da família. E, segundo, as audiências serão muito mais rápidas. Então, por exemplo, se uma pessoa, um casal chegar e quiser conversar, certo? Os dois de comum acordo, para tentar mediação na minha Câmara, eu posso marcar uma audiência para amanhã à tarde. Se eles não puderem, falam assim, não, a gente trabalha o dia inteiro. Eu falo, não tem problema, marcamos no sábado. O fórum está fechado, mas uma Câmara privada está aberta, pode atender no sábado, no domingo, à noite. Então, facilita muito na agilidade para resolver o problema. Enquanto que o juiz ele faz uma audiência, em 15 minutos, 20, ele não consegue. Na arbitragem, você pode fazer uma audiência de 1 hora e meia. Então, aí você faz a arbitragem e depois vem a chancela do judiciário e confirma aquilo. Havendo menores. Se não houver menores, aí você faz o acordo e aí faz uma escritura no cartório de notas e termina por ali. E daí, nesse caso, também a chancela do Poder Judiciário acaba gerando um certo conforto para as partes envolvidas. Sim, uma questão de mentalidade, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, ninguém mais procura o juiz, vai todo mundo para a Câmara Arbitral. Ninguém mais procura. Aliás, a lei da arbitragem é de 96, na época do Fernando Henrique, porque as empresas do exterior elas se negavam a vir negociar no Brasil por causa do Poder Judiciário. Então, tivemos a Lei 9.307, que era nesse sentido mesmo, para atrair o capital externo na época da abertura. Maravilha. E, Franco, um outro assunto que você está bem envolvido é em relação à nossa querida Unifiel. A Fiel passou por um período conturbado aí há alguns anos e você e alguns outros professores acabaram entrando na reitoria, etc., tentando dar uma levantada na Fiel. Como está esse processo? A Fiel continua sendo aquela nossa querida Fiel dos osasquenses de mais de 50 anos? Olha, a Fiel ela continua uma maravilha, completou 50 anos no dia 26 de outubro do ano passado. Mas antes de falar para a Fiel, só para o pessoal ter uma ideia, esse problema da educação está atingindo toda a educação brasileira, pelo menos no nível superior, desde 2015. Um exemplo disso é que, no final do ano passado, a Estácio, que é uma das maiores do Brasil, demitiu 1.200 professores. Saiu uma matéria há pouco tempo atrás dizendo que a ociosidade está em 67% na escola privada e 46% na escola pública. Então, é um problema muito sério. A Fiel sofre um pouco mais, por quê? Porque ela é uma fundação sem fins lucrativos. Então, ela não tem ações na Bolsa de Valores, ela não tem esse capital externo para ajudar, até externo, digo, fora do Brasil. Sofremos muito, mas estamos aí caminhando, passamos uma fase difícil, os vestibulares têm trazido novos alunos, estamos caminhando, estamos voltando a ser o que era. Devagarzinho, mas chegamos lá. E aí o grupo de professores continua lá, todos os professores antigos, acreditando, os alunos felizes. Tivemos formatura agora, mês passado, fomos quase 400 alunos, foi muito legal, uma festa muito boa. Maravilha. E para encerrar, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem para os nossos telespectadores, também fica à vontade para passar os contatos, as informações da Câmara de Arbitragem, para que os nossos telespectadores que tiverem interesse e queiram saber um pouco mais e ajuizar as suas ações ali, também possam participar e estar lá com vocês.
como o Jô falou, eu fui desembargador, fiquei 32 anos no Poder Judiciário, me aposentei por uma série de motivos particulares e tal, mas eu não consigo ficar longe disso. Minha vida é ajudar as pessoas a resolver os problemas. E uma das formas foi montar uma Câmara de Conciliação e Julgamento. Então, nossa Câmara, CCJ-AFC, Câmara de Conciliação e Julgamento Arbitral Franco-Cusa, nós ficamos ali na Franz Vogel, número 303, Torre 1, conjunto 1902. Nosso telefone, fácil de guardar, 3684-1902. Nós temos uma página no Facebook também, Arbitragem Franco-Cusa, e tem o site também. Você pode utilizar a arbitragem se for um problema novo, ou se é um problema que já existe, o processo está lá parado, você conversa com o advogado, ele conversa com o advogado da outra parte, e é só nos procurar para conversar. Em termos de custo, eu garanto que o custo-benefício para solucionar um problema, a arbitragem, ela, infelizmente, dá de 100 a 0 no judiciário atual, dadas as condições que os pobres juízes estão trabalhando, né? Muito obrigado a todos. Fiquei muito feliz aqui, estar com meu amigo Jô, e espero poder auxiliá-los no que for possível. Eu entrevistei hoje o desembargador Franco Cocuza, que também foi meu professor de Direito Constitucional, a quem eu agradeço imensamente a presença aqui no nosso programa, no Fala aí, Jô. E eu desejo a todos uma boa noite e a semana que vem a gente volta. Até lá!